Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de estudos da nossa série Caminhos do Coração. Se esse é a primeira vez que você está assistindo, é o primeiro vídeo que você está acompanhando, no nosso canal do YouTube tem gravado todos os vídeos dessa série. Então, nosso convite para você também se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais. Esse vídeo também está disponível no Facebook e no Instagram, você pode também nos seguir nesses meios. Estou aqui com o pastor Marcelo para a gente fazer o estudo de hoje. Olá, meus irmãos, graça e paz. É sempre gostoso estar com vocês aqui. Espero que vocês estejam acompanhando toda essa série de estudos, que é muito importante, muito importante. Se for a primeira vez que você está vendo, o primeiro estudo que você está assistindo, depois de terminar de assistir ele, vai na playlist e assiste ele do começo, que é muito bom. É isso aí. Bom, nós vamos dar início aos estudos de hoje. Na semana passada, pastor, a gente falou dentro dessa história, né, para os irmãos que estão acompanhando, a gente está lendo 2 Samuel, do capítulo 11 até o capítulo 13, e na semana passada a gente falou do momento em que Deus começa a ir em direção de Davi, né, através do profeta Natã, apresentando para Davi a hipocrisia do seu coração, de coisas que ele fez, coisas que ele tentou esconder e que Deus começa a revelar que Deus conhece o coração de Davi. E hoje nós vamos ler o trecho que encontra-se em 2 Samuel 12, do 7 até o versículo 12, que é justamente quando Deus começa a confrontar Davi depois de revelar que Deus conhece tudo o que ele havia feito. Mas antes eu vou pedir para o pastor fazer uma oração para a gente, pastor. Daí eu faço a leitura na sequência. Santo Deus e Pai querido, no nome de Jesus Cristo, agradecemos a Ti por essa rica oportunidade de nos reunirmos mais uma vez. Obrigado, Senhor. Em torno da Tua palavra, que é edificante, que é maravilhosa para as nossas vidas. Ilumina-nos e conduz-nos pelo estudo, de maneira que sejamos edificados por Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então eu farei a leitura aqui de 2 Samuel, capítulo 12, do 7 até o 12. Diz assim: Então Natã disse a Davi: Você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o ungi rei de Israel e livrei-o das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu te teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Palavras do Senhor através do profeta Natã, confrontando Davi por tudo aquilo que ele havia feito. Pastor, na semana passada a gente conversou um pouco sobre Deus mostrando para Davi, né, que ele conhecia tudo que Davi tentou esconder, Deus sabia de tudo, e Deus confronta Davi com a própria hipocrisia dele, né? Quando Natã vem e conta para ele uma história e pede o julgamento de Davi, e depois de Davi dar a sua sentença, Natã revela para ele: bom, você fez exatamente isso, esse crime que você está condenando, você praticou. E aí hoje a gente leu aí a consequência de tudo isso a partir daquilo que Deus fala com Natã, né? O que a gente pode falar aí a respeito desse trecho que a gente leu hoje, né? Muita coisa, né? Eu sempre gosto de lembrar nos nossos estudos, você tem a história dominante, mas tem as histórias subordinadas, né? As histórias que vão surgindo. E esse texto, ele é um texto muito bom para ser estudado,
até para desmistificar algumas coisas, né? Bom, o preço, a conta chegou, pode usar a expressão, a conta chegou, está na hora de colher o fruto. Colher o que se plantou, né? A Bíblia nos ensina que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Quando a gente para prestar atenção, como nós estamos prestando atenção, né, nessa história, a gente vai perceber que as coisas que Davi plantou foram terríveis, né? Ninguém, ou quase ninguém, quer lidar com as consequências das suas ações, Samuel. Sempre existe essa tentativa de fugir, né, das consequências. A gente sempre acha que quando as consequências chegam, que a gente está sendo injustiçado, sim, que Deus está castigando. Ainda que o texto use essa expressão, né, de Deus falar, trarei sobre ti, não é no sentido de que, olha que coisas inéditas Deus está trazendo sobre a vida de Davi. Mas Deus contando para ele, olha, porque todas as coisas precisam da permissão de Deus para acontecer. Quer dizer, você semeou, você plantou discórdias. Você semeou e plantou traições. Você semeou e plantou homicídio. Quer dizer, o que você espera que vai vir sobre a sua vida? É uma consequência lógica, né? É uma consequência natural, né? A palavra de Deus fala sobre isso, né? Aquilo que a gente planta, isso também colheremos. E é natural, né? O que acontece com Davi. Eu fico pensando nisso, né? Ele na posição de rei, de soberano do povo de Israel, um homem admirado por todos, um homem confiável, um homem que era visto como um homem de Deus, né? Deus se manifestando a sua vontade através de Davi. E como a gente estava conversando antes, né? Essa história da traição, do adultério, a forma como Davi lidou com a situação já era conhecida por mais pessoas. As pessoas ali no entorno, o próprio Joabe, o mensageiro que leva a mensagem para Davi dizendo que a batalha havia sido perdida, e Joabe e Urias estavam mortos. Então a história já não estava mais ali só entre Davi e Batseba. Não. Então eu imagino que a própria corte, as pessoas no entorno, o povo já tinha perdido essa confiança em Davi, essa ideia de que Davi realmente era alguém especial, diferente, já não era mais assim. Sendo assim, a forma com que as pessoas olham e tratam já começa a mudar também. Muito. É uma consequência, né? A gente vive isso na nossa vida, né? Se a gente parar para pensar, a criança já nasceu. Então nós temos aqui minimamente 10 meses, 12 meses que essa história começou. Quase um ano ali já. Muito provavelmente... provavelmente não, certo, que o povo já voltou da guerra. E vendo aquela situação, aqueles que voltam da guerra, se perguntando, Davi casado com a mulher de Urias, viúva, o que está acontecendo? A mulher de Urias já tem um filho pequeno. E aí as pessoas vão começando a saber. Joabe, que era o general do exército, que recebeu aquela carta mandando matar Urias, volta, vê tudo aquilo, entende o que está acontecendo. E o que você falou, começa a vir uma grande desmoralização sobre a vida de Davi. Você continuando a ler, em dado momento, não muito para frente, nos capítulos, Joabe, que era um general que respeitava demais Davi,
Em dado momento ele dá ordem para Davi, ele dá uma ordem para Davi e diz que se Davi não fizer, ele vai matar Davi. Isso era impensável. Sim. Davi era uma figura inquestionável dentro do exército, dos 30 valentes, os filhos, né? Davi era inquestionável, né? E de repente todo mundo começa a perceber que, ou as pessoas próximas começam a perceber que não é bem assim, né? Uma pessoa que tem essas atitudes não é tão digna, vamos dizer assim, né? De ser obedecido sem pensar. Aí passa a receber ordens, né? Pelo menos naquele evento, né? Então, e a gente olhando para nós, para nossa vida, muitas das coisas, não todas, né? Mas muitas das coisas que acontecem na nossa vida, muitas das dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida, elas simplesmente são fruto daquilo que a gente vem plantando. Tem um vídeo na internet, né, pequenininho, chama Nada é de Repente. Eu gosto muito desse vídeo, uso muito ele. E o rapaz, ele diz ali, né, ele fala assim, com muita perseverança, com muita dedicação que a gente vai destruindo os nossos casamentos dia a dia. É com muita determinação que a gente vai abandonando os nossos filhos ao longo do caminho. É com muita dedicação que a gente vai ignorando a opinião das outras pessoas. É com muita dedicação que a gente vai acreditando que só nós estamos certos e o mundo inteiro está errado. E só a nossa opinião. Com muita perseverança, com muita dedicação. É dia a dia. Dia a dia a gente vai a importância... semeando, plantando, semeando, plantando, semeando, plantando. Ora, precisa colher. Uma hora a semente brota e começa a vir o fruto, né? E é importante essa reflexão nas nossas vidas, né? Porque, como você falou, né, essa persistência em atitudes, em ações, em palavras, elas vão sendo sedimentadas, né? Vão sendo cada vez mais sobrepostas e vão se tornando cada vez mais uma superfície consolidada, e quando a gente vê, aquilo se tornou algo tão habitual que a gente não consegue mais voltar e chega a hora de colher os frutos, né? Por isso, as nossas atitudes precisam ser sempre, eu imagino, ser sempre repensadas, né? À luz da palavra de Deus, à luz do que é a vontade de Deus. Porque aqui, bem no começo, quando o texto que a gente leu, no versículo 9, Natã fala, né, em nome de Deus para Davi, né? Você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. E no versículo 8, Natã fala para Davi assim, trocando aqui, resumindo, né? Você tinha tudo, Deus te deu de tudo. E se você pedisse para Deus, Deus te daria ainda mais. Ou seja, nessa relação de obediência dele, Davi estava desfrutando e poderia desfrutar de muitas coisas, mas o desejo do coração, né, o desvio da vontade de Deus fez ele desejar algo e se afastar dos caminhos de Deus. Ou seja, numa realidade que a gente pode experimentar tanta coisa boa, pode desfrutar de muitas coisas debaixo da obediência de Deus, a gente também tem esse risco, né, de querer saber, querer achar que sabe mais e agir por conta. E isso vai trazer consequências, como trouxe para a vida de Davi, né? O que fez Davi cair, né? E aqui vale mais uma vez a gente lembrar os irmãos, né? A história, como o pastor falou, né? Tem uma história, um tema geral, né? Que é o adultério de Davi com Batseba. Mas a gente parar para analisar trecho por trecho, cada etapa dessa história, a gente percebe que ali, se fosse um outro pecado, se fosse uma outra situação, né? A gente está falando aqui que o que Deus fala através de Natã para Davi, né? Que ele vai colher frutos amargos
por ter desprezado a Deus, por ter desprezado a obediência de Deus. No caso de Davi, foi por adulterar, consequência por corromper, matar, mandar matar Urias, né? Mas a gente precisa trazer isso para a nossa vida e perceber que, da mesma maneira, a gente pode estar envolvido com outras tantas coisas que significam desprezar a vontade de Deus. Fugir, sair dos seus caminhos, desobedecer, e isso pode trazer consequências duríssimas para as nossas vidas, como fruto do pecado, fruto da desobediência, né? E aí a gente, por vezes, se sente a pessoa mais injustiçada do mundo, né? E nós não estamos dizendo aqui, meus irmãos, que todo e qualquer sofrimento é consequência de pecado. Nada disso, nada disso. Ainda que alguém possa querer entender dessa maneira, porque lhe seja proveitoso entender dessa maneira. Mas não é isso que nós estamos falando aqui. O que nós estamos falando é que, por vezes, muitas das dificuldades que nós passamos, não todas as vezes, mas muitas das dificuldades que nós passamos, elas foram sim sendo construídas por nós. E aí nós nos sentimos injustiçados. Nós que praticamos tanta injustiça, nos sentimos injustiçados. Nós que semeamos e plantamos tanta injustiça, não queremos colher o fruto do nosso empenhado trabalho. Nesse sentido, a gente percebe muitas vezes, né, como a gente cobra ou como a gente gera uma expectativa muito grande de obter um resultado positivo, né, quando a gente faz algo, quando a gente está lutando por algo que a gente acha que é bom, que é justo, mas no inverso, né, quando a gente faz as nossas injustiças, os nossos desvios de caráter, a gente não acha justo colher, né? A gente sempre arruma uma desculpa, põe a culpa em Deus, põe a culpa no outro, mas tira de nós esse peso, né? É incrível como a gente consegue ser hipócrita nesse sentido, né? Olha, tem uma frase, né, atribuída ao Einstein, que eu acho muito legal, né? Que é a definição de insanidade, né? Segundo essa frase, Einstein dizia, né, que insanidade é você fazer exatamente as mesmas coisas, todas as vezes as mesmas coisas, porém esperando resultados diferentes. Sim. Né? Vai ser... Então, não digo que isso é uma definição assim, científica, mas prática, muito prática. Né, você sempre faz as mesmas coisas, mas que é um resultado, e que por vezes não são coisas boas, mas que é um resultado diferente. Sim, exato. Quer colher coisas boas. E o que eu penso que é importante essa reflexão para a gente, né, trazendo para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, é justamente fazer essa reflexão, né? Porque muitas vezes na correria, o tanto de atividades que a gente se envolve, a gente acaba entrando numa ação automática e não para pensar, só pensa quando chega a conta. E mesmo quando chega a conta, como a gente está usando essa expressão, né, a gente não é capaz de olhar para trás e perceber o porquê aquela conta chegou, né? E se você está acompanhando esse vídeo, vendo esse estudo, acho que uma importante lição é essa, né? Fazer essa avaliação diante de Deus, ou se já está vivendo uma situação de colher esses frutos amargos, imediatamente pedir a Deus, né, uma sabedoria para compreender o que precisa mudar, de que forma precisa agir, como precisa se arrepender, do que precisa se arrepender, ou a quem precisa pedir perdão para, se não se livrar dos frutos, pelo menos pedir força para Deus para superar todas essas coisas, né? E por vezes a gente acha que ser perdoado é apagar a consequência. Se livrar das consequências. Isso aqui não tem como, Samuel. O Davi,
a gente vai ver, ele se arrependeu. Sinceramente, ele se arrependeu. Muito sinceramente, ele se arrependeu. Mas aquelas pessoas que morreram continuam mortas. As famílias que sofreram a perda dos seus pais, dos seus filhos, dos seus irmãos, naquela batalha em que Urias foi colocado para morrer, continuam sofrendo. Então, tem um ditadinho que diz assim, né, que pedra lançada e palavra falada não tem volta, né? Você jogou a pedra, ela vai. Então, o que a gente precisa fazer é crescer, sabe, Samuel? Precisamos crescer e refletir melhor sobre as nossas escolhas, sim, sobre as nossas atitudes, porque aqueles que chegam para você e falam assim, eu sei o que eu estou fazendo, sei o preço, não se preocupe com isso. Cara, quando chega o preço, se desespera. Se desespera. Exatamente. Na verdade, não fizeram a conta direito, né? Não fizeram a conta direito. Então a gente precisa crescer. Precisa crescer espiritualmente. Precisa crescer emocionalmente. Sim. Eu acho que tem um texto de Paulo lá em Coríntios 13. Todo Coríntios 13 é muito bonito. Tem um trecho que sempre eu estou pensando nele quando Paulo fala ali, né? Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu queria as coisas de menino. Mas agora eu cresci, agora eu sou homem. Então, a gente cresce e a gente precisa agir como homem, pensar como homem, querer como homem, agir como mulher adulta, pensar como mulher adulta, querer como mulher adulta. A gente se infantiliza demais. Precisa amadurecer, crescer, entender, né, e colocar em prática, né, aquilo que a gente sabe. Porque, especialmente na época que a gente vive, no mundo que a gente vive com tanta informação e com tanto acesso, né, e pra gente, que a gente está falando aqui da Palavra de Deus, com tanta possibilidade de aprender da Palavra de Deus, uma coisa que a gente não pode alegar é ignorância, né? A gente não pode, isso é inapelável, né? Porque todos temos acesso, todos temos essa possibilidade, muitos de nós já têm uma vida na igreja e o que a gente precisa gosto de brincar com essa expressão, né? De tomar posse desse conhecimento e fazer o uso dele, né? Fazer o uso mesmo, colocar em prática no nosso dia a dia aquilo que a gente aprende na igreja, isso que a gente conversa nos nossos vídeos aqui, e começar a viver e agir de uma forma mais reflexiva, né? Pensando a respeito, tomando decisão convicto do que está fazendo a conta, né? Para saber o que a gente pode colher a partir daquilo. Porque de fato a gente está vendo uma história aqui que as consequências chegam e a gente vai ver que, como o pastor falou, né, isso não significa que Deus não perdoou, né? Não, perdoou. E a gente vai ver que há arrependimento verdadeiro em Davi, há o perdão de Deus, porém as consequências daquilo que a gente faz, elas estão aí, né? Estão permeando as nossas vidas. Samuel, àquela altura do campeonato, as mulheres de Davi já tinham conhecimento do que aconteceu. Os filhos de Davi já tinham conhecimento do que aconteceu. O reino, a cidade, tinha conhecimento do que aconteceu. O que esperar? E olha como Deus é bom, né? A gente começou a contar essa história lá no dia que Davi saiu no terraço do palácio e deu aquela olhada pela janela lá. E a partir daí, como essa situação que começou com um desejo inicial,
tudo que foi desenrolando, como aquilo foi se agravando, se agravando, se agravando, envolvendo mais pessoas, pecado atrás de pecado, como a Bíblia fala, abismo chamando outro abismo. E chega um momento que acho que Deus fala, chega, tem que dar um basta e manda o profeta confrontar Davi. Olha como Deus é misericordioso. Sim. Porque Davi poderia estar se enfiando cada vez mais num poço sem fim, né? no espiral da morte, né? Cada vez mais se enrolando. E quem sabe o que seria da vida de Davi se Deus não chega no momento da história e confronta. O confronto não é confortável, né? O conforto machuca, o conforto expõe o nosso caráter, expõe quem de fato a gente é, mas como é necessário e como foi imprescindível na vida de Davi para que depois Davi se tornasse o homem segundo o coração de Deus, o herdeiro da promessa, e tudo isso passou por um momento de extremo confronto perante Deus. Né? Foi preciso. Foi necessário. Isso eu diria para você que está nos acompanhando, não tema quando Deus te confronta. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e falando isso para ela, né? Se Deus está te confrontando, dói, machuca, mas agradeça, porque a Bíblia diz que Deus, Ele corrige todos aqueles a quem Ele ama. Então, não receber a correção e a repreensão de Deus, isso é motivo para se preocupar. Se você está sendo confrontado por Deus, se você está sendo confrontada por Deus, é sinal que são filhos de Deus. Amém. Se nunca é confrontado por Deus, pode ser que não seja filho ou filha de Deus, já que Ele educa a todos aqueles a quem Ele ama. Aí é de pegar um outro vídeo aí que a gente fala sobre nascer de novo, né? E pensar um pouco sobre isso. Mas é isso aí, pastor. Vamos caminhar para o nosso encerramento também. A gente pede que você continue acompanhando os nossos vídeos. A gente está aí mais ou menos na metade da história e a gente está caminhando com muita calma para não deixar passar nenhum detalhe, não perder nenhuma lição. Que hoje a gente possa refletir sobre isso, né? Que quando Deus Ele nos coloca nessa condição de confronto é porque Ele quer o nosso melhor. E mesmo diante das duras consequências do pecado, Deus nunca nos abandona e nós teremos sempre Ele para recorrer e com Ele superar todas as coisas. Né? Amém. Vamos orar para encerrar então? Vou fazer uma oração. Muito obrigado pelo seu tempo com a gente, que você possa desfrutar desse momento. Nós queremos orar nesse momento também pela sua vida. Pai, nós mais uma vez te louvamos pela bênção da Tua Palavra, pela oportunidade de compartilhar dela, Senhor, e pedimos que o Espírito Santo use esse momento, use esse vídeo para falar aos corações, ó Pai. Que tudo que seja produzido a partir disso seja algo bom, que traga vida, que traga arrependimento, que traga transformação aos nossos corações. Eu oro por todas as pessoas que estão nos acompanhando, pela vida do pastor, da nossa equipe que trabalha para que esse vídeo aconteça e alcance os corações e os lares das pessoas. Muito obrigado por todos eles, que o Senhor continue nos abençoando sempre e que a Tua Palavra encontre em nosso coração um solo fértil para dar frutos que vão nos alimentar para a vida eterna, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Obrigado, irmãos. Que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, meus irmãos. Até o próximo estudo. Deus nos abençoe.